Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Prazer, meu nome é Luana Gomes, sou advogada e a gente está iniciando aqui o terceiro vídeo do Guia de Isenção de Imposto de Renda por Doença Grave. No vídeo passado, eu conversei com vocês a respeito do marco temporal, né, para começar a saber quando que começa essa isenção. E no vídeo de hoje, a gente vai conversar sobre qual que é o procedimento, né, para conseguir essa isenção de imposto de renda. O que a gente tem que fazer primeiro? E aqui eu já quero chamar a atenção de vocês para uma coisa muito importante. O direito, gente, ele mora nos detalhes, tá? Tudo que eu tô falando aqui para vocês, ele é um resumão, ele funciona como se fosse, assim, uma síntese mesmo de como que funciona esse direito. Mas cada caso é um caso. Realmente, no direito, tudo depende. Então, tudo depende do caso concreto, do que está acontecendo com você, dos detalhes ali do seu caso. Então, para você tirar suas dúvidas, né, do seu caso em específico, é muito importante que você consulte um advogado especializado no tema, para que você, né, tenha maior segurança sobre a sua situação. Porque tudo que eu estou falando aqui é de modo que geral, tentando aplicar a todos os casos, tá bom? Bem, então qual que é o primeiro passo que a gente tem que é recomendado? O primeiro passo é fazer um requerimento administrativo no INSS, requerendo, né, essa isenção. E toda vez que eu falar a palavra nesse vídeo aqui, isenção, prestem bem atenção nessa palavra, porque a gente vai inserir um novo termo aqui nessa aula, que é diferente e que vocês precisam entender. Então, olha, o que a gente está falando aqui é um requerimento administrativo para pedir a isenção, certo? Nesse pedido, o que a gente vai juntar? A gente junta um requerimento administrativo com toda a documentação necessária para comprovar que você tem direito a essa isenção e vai esperar a resposta do INSS. O que pode acontecer, né? Quais são as respostas que a gente pode ter do INSS? O INSS pode falar o seguinte: você tem sim direito à isenção, ele dá o direito à isenção. Ou ele nega o direito à isenção, ou por fim, ele concede a isenção, mas ele delimita um tempo. Olha, você vai ser isento do imposto de renda a partir de só dentro de 5 anos, por exemplo. E como eu expliquei para vocês nos vídeos anteriores, esse direito é um direito vitalício. A partir do momento que você consegue essa isenção, ele é para o resto da sua vida. Então, a depender de cada uma das respostas do INSS, né, que a gente tem do requerimento administrativo, a gente vai ter o quê? Que tomar atitudes diferentes para ingressar no Poder Judiciário, porque após essa resposta do INSS, o próximo passo é esse: ingressar com uma ação na Justiça, tá bom? E tudo isso que eu falei para vocês aqui tá dentro do quê? Da isenção de imposto de renda. Mas vamos levar em consideração que você foi isento, né, do imposto de renda, mas você tinha valores ali retroativos, ou seja, você tem valores que você pagou indevidamente, que você não precisava ter pago. Então, aqui, o que acontece? Você tem direito à restituição desse valor, tá? Isenção é uma coisa e restituição é outra. E dentro de uma mesma ação, a gente pode discutir as duas coisas, requerer tanto a isenção, que foi negada, como a restituição desses valores. Mas o que é essa restituição de fato? Essa restituição é você ter de volta aqueles valores que você não deveria ter pago, porque você tinha direito a essa isenção. E aí um ponto muito importante que vocês têm que saber é que esse direito à restituição, ele tem um prazo. Você não vai conseguir, por exemplo, a restituição de 20 anos atrás, né? A gente tem um prazo para poder, que acaba esse direito, que são 5 anos, tá? Você tem direito de restituir esses valores que você pagou de forma indevida dentro de 5 anos passados, tá? Que é o prazo prescricional. Então, vamos lá, vamos dar um exemplo aqui. Geralda, ela teve um diagnóstico de neoplasia maligna em 2019, tá? E aí, ela aposentou em janeiro de 2020, tá? Ela aposentou eu não vou colocar datas assim certinhas, porque senão eu quero deixar só de modo mais geral, porque se eu colocar o mês aqui, eu vou ter que explicar mês a mês, enfim, não vai dar certo. Então, Geralda, ela teve neoplasia maligna em 2019, aposentou em 2020, tá? E aí ela vê nos vídeos aí na internet, agora em 2025, ela me procura e fala o seguinte: doutor, eu tive a doença tal no ano tal, fui aposentada tal, quantos anos aí que eu tenho para poder restituir esse direito? 5 anos para trás. Então, os valores ali desde 2020, né, no caso, ela vai conseguir restituir os valores ali de 2020, tá bom? Desde 2020.
Eu quero que vocês entendam isso. Esse é um ponto muito importante desse assunto, que o prazo prescricional é de 5 anos. Luana, mas eu sou uma pessoa que acompanha muito as notícias. E eu sei, tá? As notícias jurídicas, eu gosto de ler jurisprudência. E eu sei que não precisa de requerimento administrativo para a gente ingressar com a ação. Por que você está falando que a gente tem que fazer isso primeiro? Por que eu falo isso? Porque é o seguinte, a justiça brasileira, gente, eu amo, mas ela é caótica. Desde 1988, quando a gente teve essa nova Constituição, desde 1988, que a gente não precisa mais ingressar com pedido administrativo para nada antes de acessar a justiça. A gente tem direito de acessar a justiça sem requerimento administrativo desde a Constituição de 1988. Mas o que acontece na prática? Trabalhando na prática, você vai vendo as coisas que vai acontecendo. Tem juízes de primeiro grau, tá? Que eles ainda insistem nisso, eles pedem ainda que você apresente o recurso administrativo, o requerimento, né? Administrativo, perdão. E aí, o que a gente faz? O que a gente faz? Para ser mais cauteloso, para evitar dor de cabeça, para evitar que a gente já ingressou com a ação, aí tem que voltar lá no INSS para poder pedir, ficar um tempão parado, o que a gente já faz? A gente cumpre com esse primeiro requisito que, em tese, não deveria precisar mais. A gente vai lá, cumpre isso. Então, para poder evitar problema. Então, é melhor a gente pecar pelo excesso, fazer tudo certinho, do que chegar, né? Depois está tudo pronto, o juiz vai e pede isso e você tem que entrar lá no INSS, fazer o requerimento, sabe? Tudinho. Ter perigo da nossa ação não ir para frente por conta disso. Então, ser mais cauteloso, porque ainda existe isso no Poder Judiciário, tá? Existem juízes que pedem esse requerimento. Então, como sempre, eu trouxe aqui para vocês uma jurisprudência, tá? Essa jurisprudência é do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. E eu quero lê-la para vocês entenderem aqui sobre a questão da restituição. Então tá, ó. Tributário, imposto de renda, provento de aposentadoria, isenção, portador de moléstia grave, do artigo 6º, inciso 14 da Lei 7.713, laudo médico oficial, comprovação necessária, termo inicial da isenção, data da comprovação da doença mediante diagnóstico especializado. Gente, eu vou ler para vocês aqui só o ponto mais importante aqui, tá? Que é esse vermelhinho que eu grifei aqui. Reforma da sentença no que tange a reconhecer a isenção do pagamento do imposto de renda incidente sobre os proventos de aposentadoria, bem como para restituição dos valores das parcelas referentes ao imposto de renda desde outubro de 2016. Ou seja, nessa mesma decisão aqui, nesse mesmo caso, a pessoa teve o direito que foi negado no INSS, né, do requerimento de ser isento do imposto de renda, e teve os seus valores restituídos, os valores que ele não deveria ter pago, tá bom? Então, eu espero, né, que o vídeo tenha ficado claro para vocês a respeito de como que a gente faz aqui de modo geral nos casos. Cada caso é um caso, gente. Eu quero deixar isso muito claro. Mas esse aqui é um procedimento mais padrão que ocorre em quase todos os casos, tá bom? A gente pede primeiro, faz um requerimento administrativo, depois ingressa na justiça. Então, gente, é o seguinte... eu espero que vocês tenham entendido isso aqui, o que a gente tem que fazer, tá? Quais são os passos, mas deixando bem claro aqui para vocês, por favor, que isso aqui é um resumo, é genérico, cada caso é um caso, então é importante que vocês consultem o advogado de vocês para que vocês entendam, tá? Certinho o que vai ser feito em cada caso, tá bom? No próximo vídeo eu quero conversar com vocês a respeito das doenças do rol taxativo que está na lei 7.713 e das doenças equiparadas. Por quê? Porque eu sei que esse ponto é muito importante. Então, eu vou trazer para vocês aqui os casos das justiças, principalmente das doenças equiparadas, né? Que as pessoas têm mais dúvidas, porque as doenças do rol taxativo, você tendo o diagnóstico é mais fácil. Mas e quais são as doenças equiparadas, né? Vou deixar isso no próximo vídeo. Se você ficou com alguma dúvida, quer que eu fale sobre algum outro tema, não ficou claro alguma coisa, deixa aqui nos comentários, ou então entre em contato com o escritório no link que eu deixei aqui abaixo. Tchau, tchau, gente. Muito obrigada por ter assistido e até o próximo vídeo.